Ok. Ok. Tá vendo como dá? Aí. Não pode. Pronto. Então, vamos continuar a apresentação da nossa palestra, que hoje versa sobre a Fraternitas Rosicruciana Antiga nos seus 92 anos e dos mestres de sabedoria que, durante todo esse tempo, trabalharam junto com junto com a grande fraternidade branca, no auxílio à humanidade, que tanto precisa de auxílio para achar o seu caminho de volta. Então, pretendemos falar hoje sobre os mestres de sabedoria, começando pelos mestres ascensionados, que são aqueles mestres que trabalham já numa esfera de vibração muito mais alta do que a nossa, e por isso, então, têm poderes maiores do que o nosso, mas que deixam as suas instruções, o seu caminho mostrado como se fosse com um facho de luz, né? Essa é a melhor identificação. Eles deixam o seu caminho mostrado como um facho de luz, ou aqueles que deixam seus escritos e você lê, e quando você lê, você vê o mestre do seu lado, parece que é ele que está te ditando aquelas instruções. Enfim, tem uma série de maneiras que os mestres vos alcançam para que você possa entender que você está neste mundo, mas não é deste mundo. Então, essa é a primeira constatação que a gente deve tomar, né? Os mestres da antiguidade, que já apareceram já há muito tempo, mas continuam dando instruções muito mais fortes para nós, muito mais diretas. Mestres diz aqui recente, mas é recente do século XIX para cá. É por isso que eles são recentes. Nós estamos falando mestre aí de 5.000 anos, né? Então, 200 anos são recentes, né? Mestres da Fra são mestres mais agora não comparáveis àqueles lá, porém são mestres que conduzem a escola, que dá os primeiros ensinamentos, que faz com que as pessoas recebam aquele ensinamento, e esse ensinamento, essa vibração vai entrar dentro de cada um e vai crescer, vai se expandir, vai aumentar. Então, isso vai fazer com que as pessoas se tornem mais receptivas às instruções, aos ensinamentos, às vibrações que elas vão conseguir no decorrer das suas jornadas, né? E também, procurando aí imagens para a gente mostrar isso, eu me deparei com as imagens da Fundação da Fra, onde tem lá alguns mestres que nós precisamos conhecer, né? Como o mestre Turizar, né? O mestre Giuseppe Cagliostro Cambareri, que foi aquele enviado do mestre Krumheller aqui para o Brasil, para fazer a implantação da praia. Inicialmente aqui em São Paulo, no dia 27 de fevereiro de 1933, e depois, no dia 27 de julho de 1933 também, já agora no Rio de Janeiro, para onde se dirigiu o nosso querido Joaquim Soares de Oliveira, né, que depois acabou se tornando o primeiro comendador da FRAC no Brasil, né, e se tornando também o nosso mestre Turizar. Bom, então tá bom. Eu vou pedir para os irmãos que a nossa passagem pelos slides vai ser rápida e, por favor, qualquer observação que vocês desejem, tenha aí a mãozinha, apertem a mãozinha para que a gente possa saber que vocês querem falar alguma coisa. Nós vamos abrir na hora para que essa observação possa ser feita, ok?
Nós vamos falar muito rapidamente. Se vocês ficar alguma coisa para depois, por favor, me peçam, mas nós vamos passar muito assim rapidamente pelos mestres. As imagens são muito bonitas, pelo menos a mim, eu gostei, mas filho da gente, a gente gosta mesmo, né? Fazer o quê? Está aí à disposição de vocês, né? Para se vocês quiserem fazer o print, né? Que é muito bom você ter esses prints aí depois, tá? Então vamos. Então, Você não pode disponibilizar depois para a gente no grupo? a apresentação toda, os slides? É. Claro, Que lógico. que a gente não precisa ficar fazendo print aqui agora, Ok, tá? Dá tá para bom, prestar mais atenção. tá bom, Obrigada. tá bom, sem problema não. Então tá. Então o primeiro mestre que se depara, né? Eu tenho 60 slides, eu estou com medo que não vai dar tempo, mas vamos ver. O primeiro mestre com quem a gente se depara, assim, é quando a gente vai estudar, fazer os estudos dos mestres da Grande Fraternidade Branca, que a gente já está na FRA, né? É o mestre Elmória, né? Elmória Khan, mestre do primeiro raio, mestre que nos traz as suas qualidades na forma de fé, força, proteção, vontade divina, telema, vontade dirigida ao Criador. E o grande condutor do raio azul, né? As práticas todas, elas são caracterizadas pela nossa entrada num tubo de luz da cor do raio, né? Esse que é o segredo. Você se envolve nas cores azul do raio azul para se beneficiar de todas aquelas qualidades que nos traz o raio azul, né? O raio, o primeiro raio. E são, inicialmente, isso que a gente precisa: fé, força, proteção, poder e vontade divina. É, Depois nós podemos fazer uma palestra só explorando mais aprofundadamente o mestre Amora e todos os outros aqui da Grande Fraternidade Branca, né? São os mestres considerados ascensionados, mestres que já cumpriram aqui a sua etapa encarnados, né? Eles já venceram essa etapa aí. O segundo é o mestre Lantro. O mestre Lantro é um mestre de origem oriental, né? Ele dirige o segundo raio da criação, o raio da luz amarela, que é responsável pela paz, iluminação e sabedoria, né? Entre eles vocês vão ver que a iluminação e a sabedoria também fazem parte do nosso ensinamento, né? Nós não poderemos nos limitar a ficar recebendo ensinamento só dos livros de fora para dentro. Não, nós temos que procurar que esse ensinamento já saia de dentro para fora. Então, é para isso que essa iluminação, que é proporcionada pela luz amarela do segundo raio, ela então vai fomentar isso no nosso corpo, ela vai fazer com que isso saia para fora, ok? Então, ele tem outros ajudantes no segundo raio, como é o mestre Kuthumi. O Kuthumi também trabalha no segundo raio, e o mestre Kuthumi também já participou de muitos trabalhos aqui encarnado, né? O mestre Kuthumi trabalhou já bastante como um grande, vamos dizer, incentivador da humanidade. Uma das encarnações, para citar, é São Francisco de Assis, tá? Então, ele teve outras, mas isso nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Mestre Paulo, o veneziano, ele já está, então, no terceiro raio da criação, no terceiro raio, que é o raio responsável pelo puro amor divino, reverência e adoração a todas as pessoas, né? Aquela vontade que a gente tem de querer as outras pessoas pelo bem que elas existem, só pela presença que elas são, que elas representam, né? O Paulo veneziano, então, está no terceiro raio, raio rosa, né? A cor do terceiro raio é o raio rosa. E uma das encarnações de Paulo, o veneziano, se eu não estou enganado aqui. Não. Esse aqui foi o Hilarion, não.
Tá certo. Paulo Veneziano, não tenho aqui nenhum registro de encarnações passadas dele. Mas não faz mal. Ele é um mestre de sabedoria, ele está sempre à disposição e serve e está ouvindo os nossos apelos. Eles nos ouvem conforme nós apelamos a eles, né? Através dos apelos que estão todos aqui nos nossos livros aqui de estudos e práticas. A mestra gerente e chefe do terceiro raio é a mestra Rovena, né? Era a mestra do raio do amor, da liberdade, do puro amor divino, né? Não temos outra instrução, nenhuma outra foto para mostrar para vocês, mas essa daí é a única que se apresentou, então a gente fica com ela, com essa imagem da mestra Rovena, que deve ser também levada nas nossas meditações, principalmente nos dias, né? O terceiro raio é característico da terça-feira, né? Terça-feira é dia do terceiro raio, dia do amor, dia da reverência, da adoração, e assim por diante. Na quarta-feira é Serapis Bey. Serapis Bey, o grande mestre do raio branco cristal, mestre encarregado da nossa ascensão, um dos mais importantes mestres, né? O quarto raio é responsável pela nossa ressurreição, ascensão, né? E nós só vamos chegar lá através da pureza, que é também uma das qualidades desse quarto raio, que é dirigido pelo mestre Serapis Bey, né? Um mestre de muita vibração, quando você sintoniza a luz branca, o nome Serapis Bey, você já sente a vibração, né? Não tem muito o que esperar, não. É se vestir de branco, Serapis Bey, pronto, você já está sintonizado com ele, e ali você sabe que você já pode não pedir tudo que desejar, mas receber tudo que você precisa receber, né? Então, se você sentir que você receba alguma coisa, que você está lá com alguma coisa em mente, já é sua, já é de sua propriedade, né? É só você se preparar para recebê-la. E uma dessas coisas que a gente sempre almeja é a sabedoria, é a pureza, é o comportamento necessário, é tudo aquilo que seja necessário para que se cumpra o plano divino aqui, né? Então, esse é o mestre Serapis Bey. Aí ele tem também o templo de Luxor. O templo de Luxor, no Egito, ele é um templo da Ascensão. Essa daí é uma foto que a gente, de vez em quando, a gente mostra nas nossas palestras, de um ritual de ascensão, onde a alma, né? A alma, então, se prepara para receber a luz da ascensão, né? Depois de uma jornada de encarnada aqui na Terra, e ela então se prepara para se unir com seus irmãos nos planos superiores. E isso, eu vou dizer que é o caminho que todo Rosa Cruz, que todo ser de boa vontade deveria almejar ao final da sua jornada, né? Se nós não almejarmos isso, o nosso plano de vida traçado antes da gente receber aqui o nosso corpo de carne, ele já previa alguma coisa disso. Então, tente se lembrar do que vocês pediram, né? Porque é aqui que nós vamos terminar, no Mestre Serapis Bey, aqui, no Templo de Luxor. Luxor, que quer dizer Luxor, ou luz de ouro, templo dourado do Egito, né? No Templo de Luxor, que hoje existe nas esferas mais superiores da vibração. Do quarto raio, né? Não falei, mas acho que eu falei quarto raio da vibração. O quinto raio é o Mestre Hilarion, né? Mestre Hilarion, da saúde, da verdade, da prosperidade, né? Principalmente dos seus companheiros, né? Do raio verde, que nos recupera a nossa saúde, que nos mostra a verdade, enfim, de outras características importantes do Mestre Hilarion. Aí, o Mestre Hilarion, que eu estou aqui confirmando, uma de suas encarnações foi Paulo, lá logo depois do evento
do Gólgota, veio o mestre Paulo para distribuir, para espalhar o cristianismo, né? Paulo foi uma das encarnações do mestre Hilarion. Ele não precisava, nenhum dos mestres que se encarnam aqui precisavam se encarnar, mas eles fazem isso por puro amor, por pura devoção, de tanto que eles querem mostrar uma verdade para a população, para as pessoas que estão aqui encarnadas. Porque desde o momento em que o homem se apresentou para trilhar a trilha da evolução, ele está sendo disputado por esferas não muito favoráveis, né? Ou seja, esferas escuras tentam tirar o homem do seu caminho, porque a mônada que está ali procurando se desenvolver tem muita força, tem um poder imenso, e é disso que eles querem, o pessoal escuro, é disso que eles querem se apoderar. Então, o homem sempre esteve à mercê dessas forças que o tiram do caminho, normalmente forças materiais, forças psicológicas, forças mentais, né? E os mestres, em contrapartida, se põem a mostrar, não, meu filho, é assim que faz, é para lá que nós temos que ir, né? Então, desde o começo, desde quando o homem teve seu corpo formado, lá no comecinho da Atlântida, né? Então, a partir desse momento, vieram muitos mestres, justamente na Atlântida, para que, nos seus templos, conduzissem as pessoas, né? Muitos dos mestres da grande fraternidade branca, que nem Hilarion é um deles, eles, enquanto encarnados, enquanto ainda não havia sido ascenso, trabalhavam nos templos lá daquela época da Atlântida, né? E depois, quando a Atlântida afundou, muitos afundaram com ela ou não, mas eles já foram ascensionados. As histórias são várias dos mestres, as histórias são várias. A mestra Nada, que é uma mestra do sexto raio, né? Do sexto raio, o raio da paz, do qual participa também outros mestres. Raio da paz, devoção, misericórdia e curas, da cor amarelo dourado e rubi dourado, né, meu irmão? O irmão rubi dourado. Olha só, olha lá o irmão mostrando lá o rubi dourado ali. Uma das cores mais enigmáticas e poderosas que existem, a cor rubi dourado. Depois a gente tenta mostrar como é que é feita rubi dourado, mas uma cor muito grande. Eu sempre aprendi que essa cor é assim, é a cor da fruta romã. Quando ela está bem assim, no ponto de você poder digerir ela, né, comer ela, é aquela cor vermelha, douradinha, assim. É indescritível, né? Assim como existem muitas luzes indescritíveis, muitas cores indescritíveis, né? Então, é essa cor aí que você só sentindo para a gente saber o que... Só você se vestindo dela para saber. Eu não tenho nem palavra para dizer o que é essa força aí. Mas o que ela traz? A paz. A mestra Rovena, a mestra Nada, trabalha também para a paz, né? O mestre seguinte aqui é o mestre Jesus, que também trabalhou, olha o verbo, trabalhou no sexto raio, no raio da paz, né? De onde ele também expressou muitos dos seus ensinamentos, enquanto ele estava, como dizer assim, até o seu 30º ano. Até o 30º ano, ele era o mestre ascensionado. O mestre ascensionado, ele se transformou no mestre ascensionado até o 30º ano. Depois aí aconteceu o batismo feito por João Batista, que é uma matéria para um assunto só de uma live para nós falar, e eu já estou preparando essa live faz uns 3 meses, porém, a gente não chegou a completar ela ainda, dada a sua complexidade, né? Depois do 30º ano, então, ele recebeu o espírito crístico, né? Então, a partir daí, ele se transformou num outro ser já muito maior, que é o ser crístico, o Cristo que estava nele, né?
Então, até nesse ponto, ele trabalhava para a paz no sexto raio. O sétimo, o mestre Saint-Germain, muito conhecido de todos, né? Eu acho que o Saint-Germain é o símbolo da nossa era de Aquários. Jesus foi da era de Peixes, Saint-Germain é da era de Aquário, e ele que nos duas grandes ferramentas, né? Já no começo do século XX, ele nos trouxe duas grandes ferramentas, que são o fogo violeta, né? A utilização do fogo violeta para reduzir a nossa carga kármica, para que ela transmute as nossas energias mal conduzidas, e também a figura da Divina Presença, com seu todo significado, que já foi objeto de uma palestra exclusiva da nossa parte aí. E então, por que ele trouxe só no século XX? Né? Ele recebeu autorização para trazer isso, porque já a partir do século XX, a humanidade já estava preparada, ou seja, já estava com condições de receber esse tipo de ensinamento. Não todos, mas aquelas partes que estão na dianteira, aqueles irmãos que se esforçam mais para procurar a sabedoria, eles já podem, então, receber esses ensinamentos com mais profundidade e se beneficiar deles, né? E se beneficiar deles. Porque aqueles que mais saírem na frente também vão chegar no seu objetivo antes. Então, o mestre Saint-Germain é a grande figura dessa nossa era de Aquário, né? Como eu falei, está aí a figura da Divina Presença, que nem eu falo sempre, é uma figura ilustrativa, é somente um gráfico. A figura real ela é um pouquinho diferente disso, aí muito mais, não se confunda com isso, né? Mas para a gente compreender o que é, está lá a grande mônada divina, o ser crístico no meio, o grande ser crístico intermediário, né? Deixa eu ver se eu pego uma caneta aqui. Não. Aqui. Uma canetinha assim, rapidinho, só para a gente ver. Aqui é a mônada, né? Aqui é o santo ser crístico, e aqui é o ser encarnado nos corpos inferiores, envolvido na chama violeta, né? Tem muitos mistérios aí envolvendo, mas que nos trazem um benefício tremendo. Além disso, ele nos trouxe as afirmações do Eu Sou, que são o nosso reconhecimento ao nosso ser, que é nosso ser crístico, o nosso ser maior, o nosso eu superior, o nosso Eu Sou, né? Acho que todos já ouviram falar no nosso Eu Sou. Então, esses são os mestres da grande fraternidade branca que estão aí à disposição da humanidade para deles fazer uso, né? Eles estão aí direto, né? Como vibram em outras vibrações muito sutis, mais sutis, né? Lógico que eles estão em outras dimensões, né? E quando você fala que um ser está numa dimensão diferente, pode se materializar aqui, e que a cidade etérica dele fica dentro de uma montanha, no Grand Royal Teton, ou então lá no Himalaia, ou lá nas pirâmides, enfim. São seres que hoje estão quase sendo descobertos pela maioria da população, porque todo mundo vendo aí, ó, pessoas que moram debaixo da terra, pessoas que vêm de disco voador, enfim. É alguma coisa assim, né? Esses seres são seres que estão vivendo fora da Terra, porém ajudando as pessoas aqui na Terra. Então, prosseguindo aqui, nós vamos falar do mestre oriental Buda, né? Que também cuidou daquela parte da população lá do Oriente, né? Com seus ensinamentos, né? E que nos trouxe muitos ensinamentos aí, porque ele se fixou no sofrimento das pessoas, né? Notou que as pessoas sofriam muito porque agiam errado, né? Toda ação trazia misérias, sofrimentos para essas pessoas, então ele versou todos os seus ensinamentos para minimizar esses sofrimentos das pessoas, né? E aí ele nos deixou aí Siddhartha Gautama, ele deixou as 4 nobres verdades, a senda óctupla, como sendo os 2 assim, faróis iniciais que você se dá por conta aí, quando você vai
começar um trabalho espiritual, né? Também muito presente na Grande Fraternidade, na FRA, com episódios e com festivais, assim, com o Festival de Vesak, que é todinho voltado para a energia búdica, né? Nós fizemos já palestra sobre as 4 nobres verdades e a senda óctupla também está lá. Se alguém quiser precisar, já está lá à disposição para ver. Ainda como mestres do Oriente, nós vamos citar aqui Krishna. Eu nem sei se eu escrevi Krishna certo, mas eu acho que sim. Tudo bem, mas é o mestre lá da Índia, né? Que os seus ensinamentos, pelo menos aqueles que chegaram até nós, dentro do Mahabharata, o Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita, que conta a história do Arjuna, né? Ele que vai incentivar o Arjuna a empreender a sua luta fratricida, porque é contra os seus fratres, contra os seus irmãos, né? E irmãos são aqueles que, não irmãos de sangue, porém irmãos, são aqueles que andam junto com ele, os seus pensamentos, os seus sentimentos, todas aquelas energias que andam junto com ele, que ele considera irmão, e é contra essa que eles têm que lutar. Então, Krishna incentiva, Arjuna a fazer a sua batalha, né? Contra esses que estão usurpando o seu reino. Ok? Se vocês já conheciam esses mestres, ok. Se não conheciam, podem então procurar a literatura deles, ou se eu tiver alguma coisa, eu posso passar para vocês também. Tá? Bom, depois desses mestres de sabedoria, que eu falei só sobre alguns, né? Não falamos sobre todos, né? Só para a gente beneficiar aqueles que estão todos os dias conosco, né? Mestres da antiguidade. Agora nós vamos mostrar mestres da antiguidade. A antiguidade, o que é? Vai, só para nós definirmos aí. 4, 5 mil anos atrás para cá. Né? De 4, 5 mil anos para cá, até aí 1700, 1800. Mas não precisa ser tudo isso, não. Então, vamos ver os mestres da antiguidade. Então, eu pus aqui Zoroastro, gente. Zoroastro não é muito falado na FRA, porém a gente estuda, né? A gente vai sabendo aí o que está acontecendo, né? Mas Zoroastro foi daqueles mestres persas, ele viveu no Império Persa, ali, que onde é o Irã, também naquela parte lá do Médio Oriente, e ele, então, já denotava que no sol dele se apresentava um ser ali de grande poder, de grande vibração, que ele denominou de Ahura Mazdal. Ahura Mazdal, aquele grande ser que se aproximava da Terra e que ele já percebia que esse ser ia ser de muito bom para a Terra, para os humanos que aqui viviam na Terra, né? Ele já ia trazer uma energia diferente. Então, eu queria que vocês depois verificassem em Zoroastro o que aconteceu, por que ele foi o grande mestre da Pérsia, e depois, naquele episódio do nascimento de Jesus, que vieram os 3 reis magos, os 3 reis magos vieram de onde? Da Pérsia. Vieram porque eles sabiam que Zoroastro iria encarnar de novo conforme a estrela os ia indicar no local. Então, quem se encarnou ali, naquele dia, né, que nós conhecemos pelo nascimento do Jesus, foi Zoroastro, né? E o espírito e o ego, né, a individualidade de Zoroastro acompanhou Jesus até o dia do batismo por João Batista. Nesse dia, então, o ego de Zoroastro, a individualidade de Zoroastro se separa do corpo físico de Jesus para entrar um outro espírito muito maior, que é o espírito crístico. Esse foi o grande trabalho do João Batista, né? Ele foi preparado para isso também, é um grande mestre, do qual nós não vamos falar aqui agora, porque eu também não achei nada assim para a gente falar dele, mas estou falando assim do trabalho dele, mas ele tem um outro trabalho muito grande com o batismo de outras pessoas.
Então, eu gostaria que vocês já se fixassem nesse sentido, né? Zoroastro acompanhou, foi a encarnação de Jesus até o 30º aniversário, depois, então, do 30º ao 33º, o corpo de Jesus foi vestido pelo Espírito Crístico, e aí, naqueles 3 anos, né, nós percebemos a intensificação do Espírito Crístico no corpo de Jesus, que permitiu que ele fizesse todas aqueles sinais, né, que a gente chama de sinais, outros chamam de milagres, né? Mas é também um bom mestre para a gente poder depois aprofundar nele. Bom, Platão, mestre de filosofia, presente em todas as escolas de ocultismo, de esoterismo, todas as escolas, todas. Então, não tem sentido a gente aprender, buscar a sabedoria se não tiver respaldado pelas ideias filosóficas de Platão, que não recebeu de graça dele. Ele teve um ajudante, quer dizer, ele foi ajudante desse aqui, ó, do Sócrates, né? Um Sócrates, uma grande mente, um grande humano que tinha uma sabedoria absurda, foi morto por causa disso, né? Porque fazia as pessoas pensar diferente e não pensar como os governadores daquela época da Grécia queriam. Então, foi sentenciado à morte. Mas a sua sabedoria deixou-nos por Platão, porque ele mesmo não escreveu nada, né? Que nem eu falei, eu vou ter que andar rápido com os slides, tá, meus irmãos? Vocês, por favor, me desculpem. O mestre Jesus, então, já dei uma passadinha no que aconteceu ali, né? Depois do batismo do mestre de João Batista, né? Ele, então, deixa de ter aquele espírito do Zoroastro dentro dele, que foi um grande ser, para, então, já ser vestido, ou seja, os seus corpos inferiores vai ser revestido pelos corpos sutis do Cristo. E aí sim, esse episódio, o do batismo, o episódio do Gólgota e o episódio da Santa Ceia, né? Esses eventos que aconteceram ali na Palestina, naquela época, eles é que vão direcionar a mudança total do rumo da humanidade. Hoje nós vamos ter esse o trabalho que a gente está preparando, quando a gente vai dar os detalhes dessa mudança aí. Né? E por que eu não fiz até agora? Porque a gente chega no meio, aí a gente tem que procurar outra parte lá. O Gólgota está em 3, 4 palestras lá do Steiner. A Santa Ceia está em outro lugar. Então, nós estamos tentando fazer uma coleção de tudo para depois apresentar, resumidamente, eu acho, né? Bom, esses mestres, então, são os mestres da antiguidade. Nós vamos falar agora de mestres recentes, tá? Vocês conhecem muitos deles, né? Muito bons. Para mim, que nem eu falo, a gente senta para ler eles, a mesma coisa que eles estivessem do nosso lado ditando a sua obra para ele, né? Rudolf Steiner. Eu não conseguia ler Rudolf Steiner. Eu não consegui ler os livros do Rudolf Steiner enquanto eu estava lá no comecinho dos meus trabalhos. Até que um dia eu peguei o livro do Rudolf Steiner em espanhol. E aquilo me coube assim com uma facilidade tremenda. Falei, que coisa interessante, eu estou entendendo o Rudolf Steiner melhor em espanhol do que em português. Bom, depois eu descobri as razões, né? E hoje, então, o Rudolf Steiner, depois que a gente se adaptou à filosofia, se adaptou à maneira como ele escreve, a seu método de ensinamento, né? Então, hoje ele é, para nós, um dos grandes mestres, foi um diretor da FRA, ocupou lá o primeiro lugar da FRA, né? Bom que a gente se diga, né? E ele é de 1861 até março de 1965, né? Fez trabalhos em todas as áreas que você imagine e deixou enormes contribuições, tá? Hoje ele tem
ele fundou a escola antroposófica, depois de fundar a teosofia, junto com a Anne Besant, né? Com a Anne Besant e a Blavatsky também, né? Mas depois saiu dessa teosofia, fundou a sua própria escola, que é a escola antroposófica, existente até hoje aqui no Brasil, com trabalhos maravilhosos em educação, em direito, em um monte de outras áreas. Essa daqui que está junto dele é Anne Besant, também uma das senhoras que trouxe a sabedoria hindu para a Inglaterra, né? Ela é de 1847 até 1933, né? E depois Anne Besant, junto com a Blavatsky e outros irmãos, conseguiram, então, formar a teosofia. Okay? Um mestre muito bom, muito pouco conhecido, mas Steiner fala dele direto, né? Que é Johann Wolfgang von Goethe. Né? Também contemporâneo lá de Steiner, contemporâneo de Blavatsky, contemporâneo de Max Heindel, contemporâneo de Krumheller. Krumheller talvez não, veio um pouquinho mais tarde, né? Mas ele escreveu muitas obras assim ocultas, principalmente na área da gnose, né? Uma obra mandatória para a gente ver do Goethe é o Fausto. O Fausto de Goethe, a primeira parte, é um documento gnóstico sem par, muito citado nas obras aí de dentro da faculdade da FRA, nos rituais da FRA, né? Também nós podemos falar depois sobre a obra Fausto, que Max Heindel fez um grande resumo dessa obra, muito didático, para quem gosta de didatismo, né? Max Heindel, que também foi um dos mestres aí contemporâneos de Goethe, de Adolf Steiner. Max Heindel fundou a sua escola de Rosa Cruz, que está aí até hoje, a Fraternidade Rosacruciana, né? Fraternidade Rosa Cruz, do Max Heindel, mas com trabalhos também todos aí à disposição. Aquilo que eu falo, um mestre deixa o trabalho, ele deixa o trabalho assim, iluminando o caminho. Gente. Olha, esse aqui é do mestre e tal, então nós vamos ver o que ele falou, e é como se a gente seguisse um caminho aí iluminado. Né? E a sua obra maioral foi o conceito Rosa Cruz do Cosmos, né? Que é também um ensinamento que abre a nossa mente, que faz a gente verificar as coisas de uma outra visão e também faz a compreender outros aspectos que vão ser incluídos aí nessa cosmogênese que ele fala no conceito Rosa Cruz do Cosmos. Né? Franz Hartmann, também um grande mestre da FRA, lá do século passado, ele também ocupou o cargo de diretor da FRA, né? Antes do Krumheller, se não estou enganado, foi um escritor e teosófico também. Ele com a Blavatsky também deram grandes impulsos na teosofia, né? Eles formaram foi discípulo de Blavatsky na Índia. Olha, os dois estavam na Índia e depois vieram para a Inglaterra e formaram então a Sociedade Teosófica. Ele traduziu o Bhagavad Gita e a partir da sua tradução muitos outros se beneficiaram dela para fazer seus próprios estudos, né? Deixa eu ver se fala aqui da Blavatsky. Onde que está a da Blavatsky? Aqui, a Blavatsky. Aqui. Helena Petrovna Blavatskaya. Russa, né? Também, julho de 1831 até 1891. Né? Trouxe muitos ensinamentos da Índia para cá, ficou lá convivendo com os sábios hindus e chineses, mas não lhe foi permitido trazer os escritos para o Ocidente, então o que ela trouxe estava tudo em sua mente, e aí ela escreveu aquele livro, A Doutrina Secreta, que são 6 volumes, só imagino que ficou para lá, né? Ela trouxe bastante coisa, né? Então, um mestre digno de nota, tanto Franz Hartmann quanto a Blavatsky.
Outro, Eliphas Levi, né? E ritual de alta magia, aí são rituais mais profundos, mais para aqueles que estão mais aprofundados e com a mente preparada, a energia e a vibração preparadas para compreendê-lo, né? E com isso, nós chegamos no Dr. Krumheller, Dr. Arnold Krumheller, que nasceu em 1876 na Alemanha e viveu até 1949, e nesse tempo ele conduziu a sua vida voltada para a espiritualidade, né? Até que ele chegou a Fra, né? Fra que já estava formada, e foi lá empossado como um mestre da Fra, e encarregado de distribuir essa doutrina da Fra, ou seja, todos aqueles ensinamentos para a América do Sul, ou para os países de língua espanhola, de língua latina, porque a mãe dele era uma mexicana e o pai dele um alemão. Então, ele teve a facilidade de ter esses dois idiomas, do lado alemão a sabedoria, do lado espanhol ele então fazia a distribuição, o compartilhamento de todos esses ensinamentos, né? Então, o Dr. Krumheller é o nosso querido mestre, conhecido por Mestre Wiracocha, devido às suas iniciações nos altos da Cordilheira dos Andes pelo povo inca, que o denominou de Wiracocha. Okay? Nós temos a bibliografia toda do mestre. Tá? Então, nós chegamos desses mestres contemporâneos, mais aqui pertinho, falamos de Jorge Adum, Jorge Elias Adum, Mago Jefa. Mago Jefa, muito presente dentro da Fra, pelos seus trabalhos. Não podemos passar sem os trabalhos de Jorge Adum, que são muito profundos, muito didáticos, e faz a gente começar a pensar diferente, né? Tem um livro de memórias, ou um livro bibliográfico, que ele mesmo escreveu, que chama Adonai, onde ele conta toda a sua história, de um pedaço da sua vida até a sua iniciação, a primeira iniciação. E é um mestre que todo mundo tem que saber que existe e que está lá à nossa disposição, né? Principalmente quando se trata de ensinamentos escritos, né? Então, dentro da Fra, agora, vamos ver agora os mestres dentro da Fra. Os mestres dentro da Fra são aqueles mestres que mantiveram a Fra atuando aí nesse período todo, né? Dentro da Fra, você tem o cargo de mestre, ou seja, você recebe a elevação a mestre quando você está apto a performar alguns rituais lá dentro da Fra e também a ensinar os demais irmãos que estão chegando nos níveis superiores, nos níveis inferiores, né? Então, aqui no Brasil, o primeiro mestre foi o mestre Turizar Joaquim Soares de Oliveira, que era o tesoureiro aqui de uma organização ocultista que se comunicava com o grupo, com o mestre Krumheller, lá na Alemanha, até que um dia o Krumheller mandou para cá um emissário para que fundasse aqui uma Fraternitas Rosicruciana Antiqua. Não era esse o nome na época, mas é o que acabou se tornando. Então, o mestre Krumheller mandou para cá o Giuseppe Cagliostro Cambareri, que ele está aqui nessa fotozinha aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui, tá? Aqui. É esse aqui, ó. Tá? Esse é o Cambareri, nós vamos mostrar ele aqui em detalhes. Aqui, olha ele aqui, tá? O mestre Giuseppe Cagliostro Cambareri, que fazia parte da Fra em 1933, ele veio para o Brasil, seguindo a ordem de Krumheller, e depois de julho, que ele fez essa reunião para montar a Fra no Rio de Janeiro, o mestre Cagliostro foi para uma outra escola, deixou a Fra, foi para a escola do Arcanjo Miguel. Não me recordo qual escola que é, mas ele foi para lá. Então, fica aí a nossa lembrança por esse trabalho que ele fez aqui de fundar a Fra.
Fotos da época de 1933 mostram a comunidade toda reunida, celebrando a formação, celebrando a inauguração da FRA. No Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, não temos nenhuma, tá? Não temos nenhuma fotografia para ilustrar, né? O mestre Cagliostro, esse aqui bem no centrinho aqui, ó. Então mostramos dois mestres aqui, o mestre Turizar, porque ele acabou ficando como primeiro comendador da ordem depois que foi fundado o Rio de Janeiro. Então ele começou a fazer o trabalho que a ele pertencia. E numa dessas viagens que ele fazia ao Chile, junto para visitas na escola do Chile, ele teve um problema de saúde, faleceu na Argentina, né? Ainda precocemente, né? Em 1946, se eu não estou enganado, 1946, ele deixa, então, a encarnação, e para ele vai ser nominado aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, um outro comendador. Bom, ainda como mestre da FRA, nós temos que dizer o mestre Racoxe, né? Mestre Racoxe, um grande ser que viveu aqui na Terra 1700, começo dos 800, e ele era conhecido por mestre Racoxe, não por mestre Racoxe, mas era conde de Saint-Germain, né? Esse conde que não ficava velho nunca, esse conde que estava sempre jovem, esse conde que sempre impressionava as pessoas, esse conde muito rico, enfim, um conde diferente de tudo aquilo que a gente conhecia, veio depois a se manifestar como mestre Racoxe, comandante da grande Fraternidade Branca, né? Hoje também conhecido por mestre Saint-Germain. Esse é o nosso mestre Racoxe, e ordenou a Krummheller que viesse para o Brasil, ou viesse para a América Latina, distribuir esses ensinamentos. Então, com a morte do Joaquim Soares de Oliveira, aqui na nossa FRAC do Brasil, duas pessoas se sobressaíram para que ocupasse o cargo de comendador, e uma delas foi o doutor Hilton Nogueira, bispo Zoroastro, do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, de Niterói, depois as irmãs podem me confirmar aí, né? Bispo Zoroastro, doutor Hilton Nogueira, pai, genitor do irmão José Maria Nogueira, né? Ele era um bispo na FRA. Entre ele e o outro mestre aqui, o comendador Coaraciporã, também um grande mestre dentro da FRA, Dr. Duval Hernando de Paula. Então, entre esses dois, o Krummheller optou pelo doutor, comendador, Dr. Duval Hernando de Paula, comendador, que se tornou Coaraciporã, tá? Que ficou dentro da FRA por 64, 65 anos. Desde 1946 até 2005, quando ele desencarnou. Então, um grande mestre dentro da FRA, né? Um grande mestre mesmo, comendador Coaraciporã, hoje reverenciado dentro da FRA por todos lá. Né? Assim como o doutor, o mestre Turizar, né? Joaquim Soares de Oliveira. Seguindo o doutor Durval Hernando de Paula, então tomou posse doutor Arair Pereira de Carvalho, comendador Tonapa, também um grande mestre, né? Que houve dentro da FRA, onde ele tivemos a oportunidade de participar de 2 conclaves e um concílio que ele promoveu, que foram muito benéficos para a igreja, na minha opinião. A igreja se unificou depois daquele concílio de 2006. Então, para nós foi uma grande coisa. Eu agradeço ter participado e ter tido ele como um grande mentor. Essa é uma foto do conclave que houve em 2013, onde ele estava fazendo uma apresentação para a FRA, e nesse conclave Rosa Cruz participaram alguns irmãos também das outras FRAs, né? Aqui nessa foto vocês podem ver aqui o mestre, o irmão Sarubi,
Bispo Marcos. Vocês podem ver aqui o André, de Santos Dumont, Wagner, de São Paulo, e a irmã de Goiânia, Francisca, né? Então, foi um conclave muito bom mesmo. Tinha nesse conclave tinha muitos mestres, muitos irmãos, mestres da FRA, tá? E a gente vai mostrar aqui só alguns aqui para... Aqui, vocês podem ver, essa daqui é a Eneidinha, mãe da Eneida, essa confusão de Eneida que tem na Praia do Rio, só quem conheceu para... Não é mãe, é tia, né? Depois vocês me falam a tia, essa... É tia e madrinha da Eneidinha. Tia e Maria da Eneidinha, né? Uma senhora Minha muito tia iluminada. também. Muito iluminada, eu conheci ela e fiquei muito feliz. Do lado dessa nossa irmã, outra irmã muito querida aqui, vocês conhecem ela, né? Alô? Irmã Zaira. Irmã Zaira, muito bem. Muito Isso, Vá. Esse então, conclave foi maravilhoso, maravilhoso. acendeu uma luz em todo mundo, né, irmã? Eu estou vendo aqui Muito. irmãos que participaram, nós levamos de São Paulo muitos irmãos, enfim, todos eles muito bons. Aqui nessa foto nós vemos o comendador Basílides, atual comendador da FRA, Basílides, que estava também fazendo uma apresentação nesse conclave. Então, você vê que é um conclave recheado de grandes mestres, né? Porque os mestres lá de 1900, 1890, 900, eles são mestres hoje pelas suas obras. Esses mestres todos daí vão ser reconhecidos daqui 100, 200 anos pelas suas obras, as obras que foram deixadas aqui. Então, esse é o trabalho do comendador Basílides, que está lá levando a FRA hoje, né? Mas não é só ele, não. Nesse conclave ainda tinha o irmão Sérgio Lima, né? O grande bispo Yeshua, um grande ser que desencarnou aí há pouco tempo. Aqui, junto com ele, está o irmão Luiz Antônio, também filho de outro membro da FRA, ele também um sacerdote muito brilhante na sua vida, na sua carreira, né? Grandes mestres da FRA. Aqui o irmão Wagner Rodrigues, também, hoje ainda distribuindo o seu trabalho para muitas pessoas aqui na FRA, está lá participando conosco, se não estiver aí presente, logo, logo ele vai estar, de muitas reuniões e destilando a sua sabedoria, né? Ainda nesse dia, esse irmãozinho aqui, que é o irmão José R. Pinto Amorim, o nosso Amorim, de lá do Maranhão, também, se não me engano, o nome iniciático dele é Zorocotora, né? Era Zorocotora, se eu não estou enganado. Também um grande Rosa Cruz, que faz parte da FRA. Ainda aqui o irmão André, vocês conhecem ele já saiu da FRA, está espero que esteja fazendo um retiro sabático aí que vai terminar logo, né? Porque é um irmão de grande luz. É um irmão de grande luz. E atrás dele o nosso querido Luiz Martins, comendador de hoje. Eu também estava lá nesse conclave, né? Então a gente não podia deixar passar, que foi também um período muito bom. E também aprendemos muito com todas as pessoas que estavam fazendo as suas apresentações lá naquele momento, né? Aqui na FRA de São Paulo temos esse senhor aqui, um grande mestre sem dúvida, tá? José Maria Nogueira, bispo Vivasvati, conhecido como Jomano, também uma figura ímpar. Talvez a gente fique aqui falando o dia inteiro e não fala o que ele é. Mas, olha, fez a sua passagem também dentro de muita paz e muita luz, e hoje está desfrutando... Concordo, Wagner. Hã? Concordo, falar do Zé Maria não tem final. A mim emociona muito. E então a gente resolveu mostrar ele aqui também, porque é um grande mestre da FRA, tá? Um grande mestre. E um mestre é aquele que as pessoas correm para se juntar fiquem próximo da sua vibração, né? Essa é a característica dele. Todos se juntavam em volta dele, porque a vibração dele era muito forte.
e beneficiava as outras pessoas, obviamente, né? Eu queria mostrar aqui que esse outro mestre aqui também mora no meu coração, né? E preciso dizer que não achei aqui os elementos para mostrar outros mestres que também trabalharam com nós aqui, mas eu vou citá-los aqui, ó, para a gente não dizer que para a gente não dizer que esqueceu de ninguém, mas nós não podemos deixar de falar do grande mestre Bispo Clemente, gente, José Raimundo Chaves, que era que nem, sabe, todo mundo também ficava tudo ali juntinho dele, preparou muitas pessoas. Eu não tinha foto aqui, Davi, para mostrar. Mas nós mostramos outra hora, viu? Nós mostramos outra hora. Então, um bispo de uma luz enorme, né? Assim como os outros, o mestre sacerdote João Marcelo de Souza, sacerdote aqui também, pela sua humildade e pela sua grandeza, né? Pela sua humildade e pela sua grandeza. E ainda as mulheres, né? Que nós mostramos algumas da Frá do Rio, mas existem muitas. Existe a Sônia Oiticica, existe a irmã Esther Chaves, a irmã Josefina, a Lises, que ainda está aqui conosco, não sei se está na palestra. São tudo irmãs que dedicaram a sua vida a manter a Frá, dedicaram a sua vida a transferir a sabedoria para os irmãos que estavam chegando ainda para buscar essa vibração que eles tanto precisam, né? Irmão, me permita lembrar do irmão Paulo de Santos Dumont. Nossa, Bispo Miguel, exatamente, irmão, muito bem. Exatamente. Não vamos não vamos esquecer, não, do Bispo Miguel, irmão Paulo de Paula. Se o Ivo tivesse aqui, o Ivo ia falar o dia inteiro do irmão Paulo de Paula, né? Bispo Miguel, né? O Ivo, nosso querido irmãozinho também, trabalhou muito junto com a Frá. Enfim, eu gostaria de falar de todos e mostrar de todos aqui, mas nós vamos ficar aqui o dia inteiro, né? Então, vamos guardar um pouquinho para mais para frente. Como eu falei, nós tínhamos 60 slides para mostrar. Já estamos no final. Esse daqui é o slide número 53, tem mais 2 ou 3 ainda. Mas nós vamos terminar já. Vamos terminar com a mensagem de um mestre aqui, o mestre Saint-Germain, que diz: Deus sempre encontra uma maneira de auxiliar aqueles cujos corações se voltam para Ele. É a mesma mensagem que nós fizemos na abertura, né? Ele faz isso na invocação do capítulo 12 do Livro de Ouro, e é a mesma mensagem que o Mestre Jesus já tinha deixado também no Sermão da Montanha, né? Mas buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, é esse um dos segredos da nossa vida espiritual. Nos ligarmos a Ele, com E maiúsculo, nos ligarmos às altas vibrações, nos ligarmos aos mestres das altas hierarquias e nos ligarmos ao nosso eu, ao nosso mestre interno, ao nosso eu sou. Que assim só eles vão poder nos guiar por aquele caminho que é difícil, é tortuoso, é cheio de obstáculos, mas é o caminho que a gente precisa trilhar. Ok, meus irmãos? Essa é a mensagem final do mestre Saint-Germain. E eu peço que, a partir de agora, aqueles que tiverem qualquer adição, né, qualquer dúvida com relação a essa apresentação, por favor, fique à vontade, pode fazer. Nós aqui estamos encerrando, muito agradecido de vocês terem dedicado esses momentos para escutar essa palestra, para dar atenção a essa minha palestra. Ok? Muito obrigado, meus irmãos. Nós que agradecemos, Wagner. Foi ótimo. Eu vou agora desligar a nossa gravação, porque... Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Queria ver a minha crítica a respeito? Queria? Não, eu quero, lógico. Então você vai escutar.
Você conseguiu me emocionar às lágrimas aqui. Ah, é?